Bem, pessoal, estamos aqui então com nossa terceira videoresolução dos exercícios do texto base 3. Agora eu trago o terceiro exercício que diz para nós que uma lâmpada, ligada em uma tomada de 220 volts. Opa, essa informação é importante. 220 volts, o volts é a unidade de medida para a diferença de potencial elétrico, cuja qual nós representamos com a letra U. Então, a diferença de potencial elétrico foi de 220 volts. Precisa de um trabalho de... eu vou anotar aqui com a cor laranja. Um trabalho de 286 joules. Trabalho, nós representamos com as letras T a B, que é o trabalho entre dois pontos, foi de 286 joule a cada segundo para permanecer ligada. Determine a corrente elétrica na lâmpada. Essa questão, então, aqui já é um pouco mais complexa, porque o que nós temos que fazer primeiro é determinar a quantidade de cargas que passam e depois determinar a corrente elétrica, que foi lá do texto base 2. Então, primeiro a gente vai determinar a quantidade de cargas e em seguida a corrente elétrica. Primeiro, então, para determinar a quantidade de cargas, nós temos uma equação que basta a gente dividir, então, o trabalho entre A e B pela diferença de potencial elétrico, que a gente vai estar sabendo a quantidade de cargas. Sendo assim, eu vou fechar aqui para o cachorro não nos perturbar tanto. Prosseguindo, quantidade de cargas é igual a trabalho entre A e B dividido pela diferença de potencial elétrico. Vou conferir, é isso aí. Eu vou abrir aqui a calculadora para a gente dar uma conferida nisso. Eu vou colocar aqui em tela dividida. Eu vou puxar a calculadora para nos auxiliar nessa. Vou deixar ela aqui no cantinho. Vou dar um zoom. Agora a gente substitui os valores. Mantemos a letra Q igual a... o trabalho entre A e B foi de 286 joules dividido pela diferença de potencial, que foi de 220 volts. Lembram na questão anterior? A gente substitui o V por outras unidades de medida. No caso, então, aqui é de 286 joule dividido por 220. O volt, então, nós substituímos pela identidade. Volt é a mesma coisa que joule por coulomb. E aqui embaixo, ao invés de escrever volt, nós vamos escrever joule dividido por coulomb. E assim nós poderemos cortar joule com joule e só sobrará coulomb. E isso aqui está certo, porque a quantidade de cargas nós sempre medimos em coulomb. Vamos para a calculadora, deixa eu limpar aqui. 286 dividido por 220, isso vai dar 1,3. A gente vem aqui e anota então que a quantidade de cargas elétricas que foi igual a 1,3 coulomb. Muito bem, descobrimos aqui que foi 1,3 coulomb, eu vou deixar anotado aqui. Agora, a questão pede para determinar a corrente elétrica na lâmpada. A corrente elétrica a gente calcula dividindo a variação de carga pela variação do tempo. A gente vê aqui que uma lâmpada precisa dessa corrente elétrica para permanecer ligada, ou seja, a cada segundo. Então, 1,3 coulomb passam a cada 1 segundo. Então, o que a gente faz? Substitui aqui dentro dessa equação. Vou reescrever aqui embaixo. Corrente elétrica igual a 1,3 coulomb dividido por 1 segundo. Vai dar, se eu dividir aqui, 1,3 dividido por 1 vai dar 1,3. Então, eu vou escrever aqui a resposta final. Corrente elétrica vai ser igual a 1,3 coulombs por segundo. Agora a gente lembra lá do texto base 1, que coulomb por segundo, lá do texto base 2, coulomb por segundo é a mesma coisa que ampere. E aqui embaixo, então, nós teremos a resposta final da número 3, que a corrente elétrica é de 1,3 ampere. Pessoal, espero ter sido bem claro. Qualquer dúvida, peço que, por favor, entrem em contato. Eu vou ficar muito feliz em respondê-los. Tá ok, gente? Um forte abraço para cada um de vocês. Bons estudos, de preferência, me chamem pelo meu WhatsApp. Vou deixar o telefone aqui nessa postagem. Tá ok? Um forte abraço e até mais.